Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você constrói a casa dos seus sonhos, uma mansão de 2 pavimentos em um condomínio fechado de alto padrão. Assim que a obra acaba, você finalmente faz a mudança com a sua família e até aí está tudo bem, você realizou um sonho. Mas de repente, coisas estranhas começam a acontecer com a instalação elétrica da sua casa. Você começa a tomar choque quando encosta na geladeira ou no micro-ondas. Essa foi a queixa de um cliente que entrou em contato comigo procurando saber o motivo daquilo estar acontecendo na sua casa nova. E nesse momento eu fui chamado para resolver esse problema. O que eu encontrei lá não foi só um pequeno detalhe na instalação elétrica, foi um erro grotesco que colocava a vida daquela família em risco. Neste vídeo eu vou te levar para dentro dos bastidores dessa vistoria real que aconteceu aqui em Goiânia. Você vai aprender como realizar a medição de resistência de aterramento da forma correta, você vai entender na prática a diferença entre os esquemas de aterramento TNCS e TNS, você vai entender o porquê a falta de um simples dispositivo DR pode ser fatal e como a economia na hora de contratar um projeto elétrico quase causou uma tragédia em uma residência de luxo. Fica comigo até o final porque a lição de hoje vale ouro para quem está construindo ou trabalhando na área. Para resolver o problema, eu precisava realizar uma vistoria técnica no local. E aqui vai uma dica muito importante para você, profissional, que está começando agora na área. Sempre cobre um valor para realizar a visita. O simples fato de você disponibilizar um tempo na sua agenda para fazer uma visita técnica precisa ser remunerado para pagar a sua locomoção e o seu tempo. Tem uma grande chance de você resolver o problema apenas com a visita técnica. E uma vez que você visita o local e já resolve o problema, sem negociar um valor anteriormente, você perde muito poder de negociação. Então, para valorizar o seu tempo, tenha um valor fixo para visitas técnicas. Você tem que considerar o tempo que você vai levar na visita e a distância que você vai percorrer. Agora, voltando para a residência, o meu primeiro passo foi localizar a malha de aterramento. E eu fiz uma busca em toda a casa, procurando caixas de inspeção de aterramento. Olhei em todo lugar. Olhei nos fundos, nos corredores externos e na fachada da casa e cheguei à conclusão de que o único aterramento que aquela enorme casa tinha era o aterramento da entrada de energia. E já era de se esperar encontrar ao menos uma haste fincada próximo àquele padrão de energia. A entrada de energia daquela unidade consumidora era pertencente ao grupo B, ou seja, um padrão com disjuntor trifásico e medição direta, instalado em uma mureta. A rede da concessionária era subterrânea, que é um padrão construtivo clássico utilizado em condomínios de alto padrão. Eu identifiquei que o aterramento desse padrão contava com apenas uma única haste fincada nas proximidades da mureta. Então, utilizando um terrômetro, fiz o teste de resistência daquela haste solitária. E aqui vai mais um aprendizado sobre a medição de resistência de aterramento. Quando você vai medir um aterramento que está conectado diretamente ao neutro, como nesse caso, você precisa desconectar o condutor neutro da malha de aterramento. E o motivo para isso é o seguinte: quando você vai realizar a medição da resistência de aterramento, você utiliza 3 hastes. A primeira é a haste de prova, que é a haste pertencente ao aterramento que você deseja medir. No meu caso, eu só tinha uma haste para testar, então conectei essa haste de prova no terrômetro. As outras 2 hastes precisavam ser posicionadas corretamente para que a medição fosse feita da forma adequada. A haste número 1, ela deve ser posicionada a uma distância mais ou menos de 3 a 4 vezes maior que o comprimento da malha de aterramento. Como o aterramento daquela residência contava com apenas uma única haste, a medição deveria ser feita com a haste número 1 fincada a uma distância entre 20 e 50 metros da haste de prova. Já a haste número 2, ela deve ser posicionada aproximadamente a 62% da distância entre a haste de prova e a haste número 1. Depois de posicionar as hastes corretamente, você seleciona no aparelho a opção de medir resistência e liga o equipamento.
Nesse momento, o termômetro ele injeta uma corrente na haste de prova e calcula a resistência do aterramento utilizando as outras duas hastes como referência para o valor da medição. Quando a malha de aterramento está conectada diretamente no neutro, a corrente injetada na haste de prova percorre a malha e passa para o cabo do neutro. E isso faz com que a medição forneça dados errados, porque a corrente injetada na haste de prova não vai percorrer apenas a malha de aterramento, ela vai fugir para o neutro. Depois de desconectar o neutro para fazer a medição de resistência daquela haste de aterramento, o resultado na medição foi desastroso. Resistência muito alta, e era evidente que aquele aterramento não estava cumprindo o seu papel. A vistoria apresentada neste vídeo foi realizada no ano de 2018. Naquele período, a concessionária responsável pela distribuição de energia no estado de Goiás era a Enel, e a norma técnica vigente para instalações elétricas de baixa tensão era a NTC 04, que atualmente não se encontra mais em vigor. O padrão de energia do cliente foi construído conforme a norma vigente no período da conclusão da obra. Os cabos que chegam da concessionária para alimentar uma unidade trifásica são as 3 fases e o neutro. As fases passam por um disjuntor geral e depois pelo medidor. Esse tipo de medição é chamada de medição direta, porque a corrente precisa passar por dentro do medidor para poder ser lida. Após o medidor, as fases seguem para o quadro geral de distribuição. Já o neutro, ele precisa ser aterrado junto com a estrutura metálica da caixa. E para isso é utilizado um cabo de cobre nu, que é interligado à haste de aterramento. O neutro, ele precisa desse aterramento para que o potencial contido no cabo seja zerado e não conduza uma diferença de potencial para dentro da unidade consumidora. E é nesse ponto onde eu precisei desconectar o neutro para realizar a medição de resistência da malha de aterramento. Analisando o padrão de energia daquela residência, eu não encontrei nenhuma irregularidade, estava tudo conforme a norma. Então o próximo passo foi olhar o quadro geral de distribuição. Quando abri o quadro, uma coisa me chamou a atenção. Ele estava bem montado, com os DPS instalados, porém faltava um dispositivo muito importante, o DR. E além disso, chegavam 5 cabos, o que era estranho, porque do padrão saíam 4, 3 fases e um neutro, e no quadro geral chegavam 5. 3 fases, um neutro e um condutor de terra. Para vocês entenderem o problema, eu preciso falar um pouco sobre o esquema de aterramento. A concessionária de energia do estado de Goiás, naquela época em que a vistoria aconteceu, era a Enel, e o esquema de aterramento indicado por essa concessionária era o TNCS. E o que é esse esquema de aterramento TNCS? Analisando essa imagem, nós podemos entender melhor. As 3 linhas de cima representam as fases L1, L2 e L3. A 4ª linha é o neutro, representado pela letra N. E a 5ª linha é o terra, representados pelas letras P e E. No TNCS, o neutro chega no padrão de entrada e é aterrado, ou seja, conectado a uma malha. A partir daí, ele segue para o quadro geral, e quando esse neutro ele é aterrado, ele passa a fazer a função de terra e neutro ao mesmo tempo, e é chamado de condutor PEM. E nesse esquema de aterramento, quando as fases e o PEM chegam no primeiro quadro geral de distribuição, o neutro ele precisa ser separado do terra. Então, o condutor PEM ele é conectado ao barramento do neutro e o barramento do neutro é conectado ao barramento terra. É nesse exato momento em que o neutro e o terra são separados. A partir dali, terra e neutro não se misturam mais. E é esse o padrão da maioria das concessionárias do Brasil. Mas no caso desse cliente, estava sendo utilizado o esquema TNS. Nesse esquema, o neutro e o terra são separados logo na entrada, no local onde é feito o aterramento do neutro. E a partir desse ponto, vão como condutores separados até o quadro de energia. Ou seja, não existe o cabo PEM. Constatei então que a casa estava fora dos padrões da concessionária. O próximo passo era achar onde tinham feito a separação do neutro. Como a mureta de medição possuía outras caixas embutidas, eu fui abrindo todas e achei o problema.
Logo depois do ponto onde a malha de aterramento aterrou o neutro, o eletricista puxou a cordoalha para outra caixa embutida, onde ele fez uma emenda muito mal feita da cordoalha com um cabo isolado de terra. Quando eu estava analisando essa emenda, eu acabei encostando sem querer na malha e tomei um choque, mesmo utilizando EPIs para evitar com que isso acontecesse. A tensão da malha estava tão grande que foi suficiente para vencer a isolação da botina e fazer com que eu levasse esse susto. Isso foi a confirmação máxima de que o caso era gravíssimo. Tomar um choque direto na malha indica que o aterramento não está conseguindo dissipar a corrente de fuga, ou seja, a malha estava energizada. Agora eu quero que vocês imaginem o perigo dessa instalação. Um local onde a proteção não funciona. O aterramento permite que a carcaça dos eletrodomésticos da casa inteira fique energizada. Isso pode ser fatal para os moradores, além de causar prejuízos enormes queimando os aparelhos. Se eu, utilizando uma botina com isolação CA em um local seco, levei o choque, imagine o que aconteceria com alguém descalço tomando banho. A minha conclusão foi: o esquema de aterramento estava fora do padrão. A emenda da cordoalha com o cabo terra estava ruim. Não havia o dispositivo DR para proteger contra choques. E contar com apenas uma haste para uma casa daquele tamanho era simplesmente loucura. Confesso que naquele momento eu fiquei muito indignado com aquela situação, não só pelo serviço mal executado, porque serviço mal feito eu vejo com mais frequência do que eu gostaria, e infelizmente estou acostumado com aventureiros no mercado. A minha maior indignação era que fazer uma malha de aterramento decente para aquela casa seria algo muito simples e barato. Imagina o custo de construir uma mansão de 2 pavimentos em um condomínio de luxo. Agora compara isso com o custo de fincar mais algumas hastes e passar uma cordoalha de cobre interligando essas hastes. Esse custo é insignificante em comparação com o valor global da obra. Assim que terminei a vistoria, passei todas as recomendações de urgência para o proprietário, que era adequar o quadro, ajustar o esquema de aterramento e instalar uma malha de verdade. Mas a grande pergunta era: o erro foi do eletricista que executou ou do projetista? Logo depois, eu pedi o projeto elétrico da casa e, analisando o documento, eu encontrei o verdadeiro culpado. O projetista especificou o esquema de aterramento errado. Ele projetou apenas aquela única haste na entrada de energia para segurar aquela casa inteira. O pessoal da obra apenas seguiu o projeto cegamente. Claro que se o eletricista fosse um profissional experiente, ele teria questionado aquele esquema de aterramento e jamais teria feito uma emenda tão mal feita como aquela. Mas a raiz do problema nasceu no escritório, no computador de quem desenhou aquele projeto. Esse erro poderia ter causado uma tragédia real. É muito importante que vocês aprendam com esse relato e utilizem essas informações para o seu dia a dia. Então, vamos recapitular. Jamais abra mão do dispositivo DR no seu quadro geral. Ele é o salva-vidas e é exigido por norma. Segundo, uma haste solitária no padrão não é malha de aterramento para uma casa grande. Não repitam esse erro só porque vocês conhecem uma casa que foi construída dessa forma e nunca deu nenhum problema. O pior pode acontecer. E terceiro, não compensa tentar economizar buscando o projetista mais barato. Um projeto elétrico bem feito traz economia, eficiência e, acima de tudo, segurança para sua família. Então, se você já pegou alguma atrocidade dessas em campo, ou se já sentiu aquele choquezinho na geladeira e achou que não era nada demais, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a engenharia da vida real, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.